Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso governador de Pernambuco, ele liberou os cultos, respeitando algumas normas, mas está liberado. Então nós, graças a Deus, que podemos glorificar o nome do Senhor presencialmente, né? Quero orar com vocês que estão aí de casa, no YouTube, o pessoal que está aqui na igreja, que estão aqui na igreja, vamos glorificar, vamos orar e depois nós vamos ler e glorificar o nome do Senhor com louvores. Pai Santo, graça nós lhe damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é tão bom para conosco, Senhor. Nós não temos palavras para descrever. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. Então vamos utilizar, ó Deus, as nossas palavras, por mais humilde que elas sejam. Obrigado, ó Deus, por estar aqui. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor nos ajudou. Louvo o nome do Senhor. Engrandeço, exalto ao nome do Rei da Glória, a único digno de honra, glória e poder. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te bendizemos. Venha tratar conosco, venha tratar com a tua igreja. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa invadir o coração e a alma de cada um de nós, e que possamos ser uma tocha viva, que possamos ser gravetos a pegar fogo, que o Espírito Santo esteja nas nossas vidas, que possamos mergulhar no oceano do Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que possamos sentir a Tua presença e viver na Tua presença, que possamos enxergar com os olhos do próprio Deus. Senhor, trata conosco, Senhor, nesta noite. Nos ajuda, Senhor. Firma os nossos passos, dai-nos força, porque nós não estamos confiados no bordão das nossas forças, no cajado das nossas forças, mas estamos confiados no Senhor. Andamos resolutamente confiados no Senhor. Então, ó Deus, trata conosco, visita, meu Deus, cada um, cada família, cada coração, cada alma, e que o Senhor possa curar as feridas, restaurar os corações, restaurar o altar, meu Deus, que já apagou. Coloca, meu Deus, combustão nesse altar, para que esse altar venha novamente a brilhar a luz do Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, com a mão poderosa, guiar o teu povo. Estamos vivendo, ó Deus, nessa difícil situação, uma convulsão mundial, e nós precisamos, ó Deus, ainda mais, dobrar os nossos joelhos, chorar, ó Deus, porque os nossos olhos estão secos demais, os nossos corações estão endurecidos demais, e nós precisamos, ó Deus, voltar novamente a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos novamente mergulhar no oceano do Espírito Santo e sentir novamente que somos e pertencemos ao Senhor. Deus tem misericórdia. Não deixa, Senhor, a tua igreja perambular pelo mundo do pecado. Não nos deixa, Senhor, que o Senhor possa jogar a boia da salvação, porque, ó Deus, o Senhor
não quer saber qual o pecado que eu cometi, o Senhor quer saber se tem arrependimento no meu coração. Se o nosso coração tiver arrependimento, independente do pecado, o Senhor perdoa, porque o Senhor é Deus. E nós precisamos reconhecer a nossa infidelidade, a nossa malignidade, a nossa prepotência, para que surja novamente do pó e da cinza homens e mulheres dispostos e dispostas a pregar esse evangelho e viver esse evangelho na sua essência, com intensidade, com pureza, em nome de Jesus. Trate conosco. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 22, para nós começarmos hoje, nós vamos exatamente falar da carta de Pedro. Hoje nós vamos começar no capítulo 4, a partir do 7 ao 11. Mas para nós fazer o nosso devocional, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, assim está escrito: tendo purificado a vossa vida na obediência a verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. O 23, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi pregada. Graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Quero convidar o Ebenezer para louvar o nome do Senhor. Depois nós iremos falar exatamente desse apóstolo Pedro, a 10ª mensagem de hoje. Deus abençoe. Glória a Deus. Chegando aqui, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos juntos, reunidos aqui e podermos juntos adorar o Senhor. Depois de um longo tempo, que nessa noite seja uma noite diferente, seja uma noite de entrega, que possamos meditar, que possamos ouvir a letra do louvor, meditar e nos derramar na presença do Senhor. Eu convido aqueles que puderem ficar sobre os seus pés. Vamos juntos adorar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está seguro nos braços do Senhor. Nos braços do Senhor é o melhor lugar onde você deve estar. É nos braços dele, aconchegado, confortado, porque ali você sabe que você está no melhor lugar. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mas se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Senhor, quanto tempo nós esperamos para estarmos aqui reunidos e podermos juntos adorar o teu nome, ó Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, por tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Seguro estamos em teus braços. Oh, Senhor. Adoro o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito, ele é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mas se a gente passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Oh, Senhor, nos guarda, nos protege. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, pelo vale, acharei conforto em teu amor, Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Onde eu quero descansar, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor te diz nessa noite: em meus braços é o teu descanso. O Senhor te diz nessa noite: descansa nos meus braços, porque você ali estará seguro.
Às vezes a gente anda tão inquieto, tão inquieto com as coisas acontecendo tão difíceis, que a gente acaba querendo agir da nossa própria força, com a nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, mas que possamos lembrar que temos um Deus e que é nele que nós encontramos descanso, é nele que nós devemos descansar. Em ti, Senhor, é em ti que devemos descansar, Deus. Em ti, Senhor. Oh, Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Quão maravilhoso é que nós, irmãos, vivamos em união na tua presença, Senhor Deus. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Continue a engrandecer o nome de Jesus nessa noite. Onde você estiver, na sua casa, aqui presente, glorifique o nome de Jesus. Ele é digno. Início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Veja que história linda. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O amor maior que o meu pecado vai nos preparar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Pisaram no rosto dele, sacrificaram Jesus, colocaram Jesus naquela cruz, humilharam Jesus naquela cruz, chamaram, xingaram ele, pisaram no seu rosto, cuspiram nele. Nosso Deus, nosso Jesus, nosso Rei, ele morreu, teve uma morte, uma das piores mortes que já teve. Só que ao terceiro dia, olha o que aconteceu com ele. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia, glória estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está,
poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o nosso Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Engrandeça o nome dele. Agradecemos pela oportunidade. Graças a Deus, como Deus é bom para conosco, como Deus é maravilhoso. Abra vossas Bíblias, você está nos acompanhando através do YouTube, vocês que estão aqui na igreja. Abra vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 ao 11, para nós lermos as Sagradas Escrituras, as letras sagradas do Evangelho de Cristo. Esse verbo, essa palavra, João, ele fala no Evangelho, capítulo 1, logo no verso 1, 2, ele fala de Jesus Cristo é o verbo, estava com Deus e ele era Deus. Olha que coisa maravilhosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 ao 11, assim está escrito nas Sagradas Escrituras. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. A palavra sóbrio no grego é temperado, ponderado. Sede sóbrios e vigiai em oração. Verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor tenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente, recíproco aí, né, mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu repito, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. A palavra dispenseiro é aquele que tem responsabilidade de fazer a obra do Senhor, obreiro. Como dispenseiros da multiforme, das várias facetas da graça de Deus. Verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que bênção. Pai Santo, fala conosco, nos ajude, dai-nos a inspiração, instrumentaliza-nos para falar dessa palavra maravilhosa. De mim mesmo, Pai, não tenho nada, mas através do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, nós conseguimos. Não pelas nossas forças, não firmado na nossa sapiência, mas firmado exatamente na Tua palavra e na inspiração do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. A vida e as missivas do apóstolo Pedro, 10ª parte. E eu vou dar uma recapitulada aqui nas mensagens, das 9 mensagens anteriormente falada, pregada, para nós entrarmos exatamente na 10ª mensagem das missivas do apóstolo Pedro. Na primeira e na segunda mensagem, vocês não devem lembrar que isso foi em janeiro, e você que está nos acompanhando online, lógico, claramente que não.
Na primeira e na segunda mensagem da missiva da obra de Pedro, nós retratamos aqui, relatamos da restauração, da queda e da restauração da fé de Pedro. Na primeira mensagem nós falamos da queda, na segunda mensagem nós falamos da restauração da fé de Pedro. Na primeira carta do apóstolo Pedro, esta carta que nós entramos exatamente na terceira mensagem, nós falamos que essa carta é uma fonte de consolo para os dias sombrios de cada um de nós, de cada dia. Então esta carta é uma luz, é um brilho nos dias sombrios das nossas vidas. Também falamos que é um bálsamo do céu para aqueles que caminham pelos vales dessa terra, pelos problemas dessa terra, pelas situações adversas. Então esta carta é um bálsamo. Falamos também que é um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e que são atacados pelos ventos da perseguição. Então, essa palavra você encontra resposta exatamente para essas indagações e sofrimentos. Fala do sofrimento agudo do homem. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descreve para os cristãos desterrados, ou seja, exilados, banidos da sua própria casa, do seu próprio país. Então, a diáspora. Então, Pedro fala muito disso. Fala exatamente, escreve exatamente para esses cristãos que foram desterrados, exilados. Esses cristãos que Pedro fala, eles perderam suas casas, as suas terras, os seus bens e também a sua liberdade. Eles perderam tudo isso, porque eles haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por causa disso e por esse motivo, eles foram expulsos da sua terra, eles foram confiscados seus bens, tiraram as suas liberdades, separaram famílias, tudo isso porque eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse povo caminhou com os pés no vale. Os pés deles estavam no vale. Porém, o coração desse povo estava no altar de Deus. Os nossos pés podem até estar no vale. O nosso coração tem que estar no altar de Deus. Se os nossos pés não estiverem, se nosso coração não estiver no altar de Deus, não adianta os nossos pés. O nosso coração tem que estar no altar de Deus. Mesmo vivendo no fogo das perseguições, nós falamos nas mensagens anteriores, esse povo foram inundados, esse povo foi cheio desse Espírito Santo, dessa alegria indizível, incalculável, indescritível do Espírito Santo. Então, a alegria do Espírito Santo, independente se estamos passando por situações adversas, independente se estamos bebendo o cálice do sofrimento, nós precisamos ter essa alegria indizível, indescritível, que é a alegria do Senhor, de estar no Senhor e servindo o Senhor. Independente. A alegria do povo de Deus não provém desse mundo, não vem desse mundo. A alegria do povo de Deus, a fonte não é nesse mundo, a fonte é nos céus, independente de situações favoráveis. Crente não precisa de situações favoráveis para ele ter alegria, porque o servo de Deus tem alegria por ser servo do Deus Altíssimo, independente. Então, a nossa alegria provém do próprio Deus, emana do próprio altar de Deus. Nos capítulos 1 ao 4 da primeira carta de Pedro, falamos também que Pedro exaltou a fonte da alegria,
e a fonte da salvação e da transformação. Nós relatamos que Pedro exalta a herança que estava reservada nos céus para aqueles que servem ao Senhor com dignidade. Então a herança está reservada para aqueles que são fiéis. Não é para todos. O que está escrito lá em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade, ela não pode ser interrompida. Então a fidelidade será a nossa carta de entrada. Então eu preciso ser fiel, não pela metade, mas enquanto eu estiver andando nesse torrão. Pedro declara que os servos devem viver com reverência diante de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de todo jeito. Eu fico imaginando a cultura. Se nós olharmos para a cultura brasileira, quando nós entramos no recinto, e se estivermos de chapéu, nós tiramos o chapéu porque na nossa cabeça e na nossa cultura, com o chapéu na cabeça, nós não estamos respeitando aquele ambiente. A cultura judaica é totalmente contrária. Você não adentra sem estar coberto. Então nós precisamos de uma cobertura. Nós precisamos da cobertura espiritual. Nós precisamos guardar os nossos pés quando entramos na casa do Senhor. E quando entramos na casa do Senhor, não está falando só de igreja, não. E nem de sinagogas, não. Está falando de qualquer recinto. Guarda o teu pé quando você sai da sua casa, quando você entra no seu quarto, quando você vai para a sua cozinha, quando você vem para a igreja, quando você vai para o trabalho. Guarda o seu coração. Guarde. As tentações vêm. As tentações sempre, elas aparecem e chegam. O sofrimento sempre vem. Falamos também da dieta espiritual do crente, o puro leite espiritual que nós crescemos e através dele nós crescemos e nos fortalecemos. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, Pedro descreve Cristo como a pedra viva e nós, como igreja, nós somos pedras em Cristo, pedras vivas em Cristo. Pedro relata muito bem isso no capítulo 2. Somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Pedro declara também que a vida cristã é um campo de guerra, de guerras, de lutas sanhas, de lutas titânicas. Deus não nos chamou para passear no bosque. Deus não nos chamou para um piquenique. Deus nos chamou para a guerra. Por isso que Ele nos chama de soldados, guerreiros. Então nós precisamos tomar a armadura do próprio Deus para vencer esta guerra, porque estamos em guerra. E começar por dentro de nós, lá no nosso interior, o nosso coração, o espírito da carne que é pecado e o Espírito Santo que é santidade. E fechamos a 9ª mensagem falando do propósito de Deus no sofrimento do cristão e do conhecimento da verdade. Hoje nós vamos reiniciar, depois de muito tempo, reiniciar exatamente como foi lido no capítulo 4, a partir do 7 ao 19, e eu te chamo a nos acompanhar depois aí dessa breve explanação que nós demos. Primeiro, o fim está próximo. Foi Deus que eu não sabia que nós iríamos passar. Exatamente, vamos começar. O fim está
próximo. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, que nós lemos, mas na parte A, assim está escrito: e já está próximo o fim de todas as coisas. Está próximo. Está próximo. Os cristãos primitivos, e nós precisamos muito nos espelharmos nele, os cristãos primitivos viviam nas pontas dos pés, aguardando o retorno do seu Senhor. Ele estava nas pontas dos pés, aguardando o retorno. Nós descansamos, nós simplesmente abaixamos, nós não estamos com tanta vontade de ver novamente. Quando você fala novamente, porque Jesus já apareceu, então é a segunda vinda dele. Essa expectativa parece que saiu dos nossos corações. Então o povo primitivo, eles ficavam na ponta dos pés, aguardando o seu Senhor, o seu Mestre. O fim do fim está muito próximo. O fim do fim está muito próximo. As portas da eternidade estão aí, esmurrando-nos, gritando, vociferando na nossa alma. O dia final se aproxima e este é o entendimento que temos das Sagradas Escrituras. Esse é o entendimento. Em Romanos capítulo 13, nos acompanha aí na sua casa e aqui na igreja. Romanos capítulo 13, verso 11 e 12. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo. Romanos, acompanhe, Romanos 13, 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, a obra das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Olha a responsabilidade da igreja. O fim está próximo. Tiago capítulo 5, verso 8 e o 9. Hoje nós vamos ler muito. Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 5, verso 8 e 9. Sede-vos também paciente, fortalecei os vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O juiz está à porta. Precisamos nos preparar e ao mesmo tempo estar preparado. É andando preparado e preparando, porque o fim está próximo. Preparando para o fim e ao mesmo tempo preparado para o fim. Esse fim será uma grande reviravolta na história da humanidade. Muitos estão no caminho dos céticos. Muitos cristãos hoje não acreditam mais na vinda do seu Senhor, que outrora acreditavam, que dias passados acreditavam. Hoje anda na estrada
da falta de fé, da incredulidade. Hoje não acredita que Jesus Cristo vai raiar nos céus. O fogo foi apagado, a chama não arde mais no coração, a vontade de estar com o seu mestre evaporou, sumiu. Mas porque eu não acredito, ou porque algumas pessoas não acreditam, não significa que Jesus Cristo vai deixar de vir. Se o fim de todas as coisas está próximo, então devemos viver o hoje como Jesus fosse vir amanhã. Jesus então vai vir amanhã, então prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, ó Israel, prepara, ó igreja, porque o fim está próximo. Devemos viver de forma santa, sóbria, sem efeitos dos pecados nas nossas vidas, porque o reino de Deus está próximo. Já lemos várias passagens que o reino está próximo, mas vamos ler outro. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1, verso 15, nos acompanhe aí da sua casa. Marcos, capítulo 1, verso 15, assim está escrito: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, verso 15, joga luz exatamente nesse tema. A segunda vinda de Cristo é a maior. E eu repito, é a maior promessa de Deus para a humanidade. Muitas pessoas ficam apegadas em algumas promessas. A maior promessa feita por Deus para a humanidade é o retorno do seu Filho. Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus irá buscar aqueles que mantêm uma aliança fiel com Deus. Então, cabe a nós verificar a nossa aliança. Cabe a cada um de nós verificarmos como está o nosso coração, e a nossa alma. Palavra pregada não tem desculpa. Não existe desculpa. Porque a nossa memória pode até falhar, mas a de Deus não falha. A de Deus não falha. Jesus irá buscar aqueles que mantêm essa aliança fiel com seu Deus, com seu mestre. A igreja não faz parte da comissão de planejamento da segunda vinda de Cristo. Eu repito, a igreja não faz parte do planejamento da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo é de foro celestial. Alguém sabe o dia da vinda de Cristo? Nós não sabemos, nós não fazemos parte desse planejamento do retorno, do dia. O que a igreja faz parte? Aonde a igreja entra nesta situação? A igreja faz parte da proclamação e do comitê das boas-vindas do Filho de Deus. Qual que é a função da igreja? Proclamar esse reino. E estas boas-vindas se manifestam em, escute, pregar, viver o reino de Deus com intensidade e com fidelidade.
Então as nossas boas-vindas se dão quando nós proclamamos e vivemos esse evangelho de Cristo com intensidade. Palavra muito usada, mas pouco praticada. Ser intenso. Ser intenso. Eu confesso a você que eu estou com as minhas forças renovadas. Confesso a vocês. Estou com minhas forças renovadas. Parece que eu estava com as minhas garras cheia de sujeiras, uma águia. Parece que eu bati as minhas garras nas penhas, nas pedras. Sangrou muito, mas renovou. Doeu muito, mas renovou. Pregar o evangelho sem medo, mas com intensidade, com força, com coragem, com determinação. Jesus está voltando. Coragem de falar isso. Nós precisamos nos renovar a cada dia mais. Como Cristo ainda não voltou, Ele não voltou ainda. Qual que é a função da igreja? Proclamar e viver esta mensagem. Esta mensagem que saiu dos céus. A mensagem do arrependimento foi a primeira mensagem que Pedro pregou depois da ressurreição de Cristo. Quando o Espírito Santo invadiu eles, o coração deles, Pedro levanta e começa a pregar: arrependei-vos. Pedro não é. Está faltando crença e arrependimento. Hoje se prega mudança sem arrependimento. Não existe. Não existe. Temos que continuar sendo uma corneta para o mundo, anunciando a Jesus. Mas quem quiser ingressar no reino de Deus, você quiser ingressar, você que está em casa, você quiser ingressar nas fileiras do evangelho de Cristo, você inevitavelmente tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, a oração na vida do cristão. E eu estou exatamente dando continuidade no versículo lido. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. E já está próximo do fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio. Eu falei que sóbrio na língua grega é temperado. Sede sóbrios, vigiai em oração. Um cristão cuja a sua vida está fora da vontade de Deus, esse cristão não tem êxito nas orações. Esquece. Esquece. Então, para eu ter êxito das minhas petições, eu tenho que saber como pedir. Mas eu não sei pedir, eu preciso do Espírito Santo. Se a minha vida está fora do guarda-chuva da graça de Deus, deslocada da graça de Deus, como as minhas orações será pautada pelo próprio Espírito Santo. Um cristão que vive alienado, louco na sua vida espiritual, não tem prazer na oração. Não tem. A oração se torna um tédio, um sacrifício insuportável. Não consegue, porque é muito pesado. E Pedro alinha o retorno de Cristo a uma vida de oração, a uma vida de busca. A oração é um dos pilares da nossa comunhão com Deus, é um dos. E se morre a oração, eu estou quebrando
pilares. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, outro pilar é esta palavra. Eu preciso receber essa palavra, mas eu preciso também dar ouvidos e praticá-la. É o Espírito Santo que nos capacita a entender. Então, é o Espírito Santo que nos dá capacidade, que te dá capacidade de você entender e executar a verdade que você ouviu. Não é pela sua, não é pela minha sua. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. E é só Ele. É só o poder desse Espírito. A oração não é apenas conseguir algo que nós queremos, uma bênção que nós queremos. Aí eu vou orar para quê? Eu vou orar agora para Deus me dar isto ou aquilo. Não, não é isto. A oração não é só para isto. É algo que queremos um favor de Deus. Oração não é algo que praticamos em momentos de emergência. É vida de oração. A oração não foi para ser executada no momento que estamos em apuros, com a vida destroçada. O verdadeiro servo de Deus ora almejando não só as bênçãos de Deus, mas do próprio Deus. Está orando para quê? Eu estou orando porque eu quero o próprio Deus. A minha bênção é a presença do próprio Deus. Deus é maior do que as suas bênçãos. Deus é maior do que as suas bênçãos. O altar de Deus tem que nos chamar mais atenção do que o depósito de Deus. Sabemos que Deus não atende às nossas orações quando pedimos mal. Deus não atende quando eu oro para esbanjar os meus próprios prazeres. Vamos jogar a luz a esse texto, vamos jogar a luz da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago capítulo 4, verso 3. Assim está escrito. Pedis, e o quê? Não recebeis? Não? Não, a palavra não está escrito na Bíblia que se eu vou pedir, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes vossos prazeres. Eu não, é a Bíblia que fala. Eu não estou mudando nada não, é a Bíblia que fala. Terceiro, abrir o coração para os irmãos. 1 Pedro 4, 8, nós lemos o 7, agora nós vamos ler o 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, quem não ama está perdendo aí um grande salvo-conduto, né? Vamos preencher assim. Amar quem nos ama é o quê? Prazeroso. Amar a Laurinha, que me chama eu de vovozinho querido e fala que me ama, não existe nada mais prazeroso do que isso. Mas nós precisamos abrir um leque. Eu não posso olhar só nessa perspectiva. Amar quem nos ofende é sacrificial. Então, amar quem você ama é prazeroso, mas você amar quem te ofende é sacrificial.
Amar sem ser correspondido é graça de Deus. Não sou correspondido, isso é graça de Deus. E só a graça de Deus nos capacita ou capacita alguém. Deus não está perguntando se aquela pessoa merece ser amada. Ele não fez essa pergunta. Aqui não está o cerne desta questão. O amor de Deus nos capacita a amar a pessoa que não é digna de receber o nosso amor. Porque também nós não somos dignos de receber o amor de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 44, eu falei para vocês, hoje nós íamos ler muito. Mateus 5, verso 44, assim está escrito: amai os vossos inimigos. Orar para o amigo é bom, meu irmão. Orar para o inimigo é sacrificial. É sacrificial. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. É sacrifício. Isso é sacrifício. Mas eu preciso abrir o leque. Amar apesar das injúrias, amar apesar dos insultos, amar apesar do sofrimento. Apesar. Não é fácil? Lógico que não. Por isso que se chama sacrifício. Mas devemos. Mas vamos dar uma espiadinha que Paulo escreveu na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, verso 15, que eu gosto muito dessa passagem de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Amo muito essa passagem. Capítulo 12, verso 5. Olha, verso 15. Olha o que Paulo descreve inspirado com o Espírito Santo. Vê se essa palavra encaixa no seu coração. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É de deixar a gente sobressalto, arrepiados, em arrepios. Como você aumenta o amor, ao mesmo tempo o outro diminui o amor para com você? Essa equação parece que não fecha, e não fecha mesmo no reino do mundo, só fecha no reino da graça. Isso é sacrifício misturado com a graciosidade de Deus. Pedro afirma que o amor deve ser intenso na sua manifestação. Ele não quer um amor sem sabor. Ele não quer um amor fraco. Ele quer um amor intenso na sua manifestação. Ser intenso, porque o amor brilha como o sol. O amor é um escudo que nos protege. Vamos lá em Provérbios, capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha à luz das Sagradas Escrituras em Provérbios, capítulo 10, verso 12. Olha o que está escrito. Acompanha você também na sua casa, em Provérbios 10, verso 12. O ódio suscita contenda. Ódio. Mas o amor cobre todas as transgressões. E isso aqui não significa que o pecado foi removido, não é isso. A culpa e o pecado só são removidos pelo sangue de Jesus Cristo. Isso aqui significa que o amor sobressai ao ódio. O amor sobressai. Pedro orienta a igreja a ser hospitaleira, pois naquela época, hospedar um missionário
fazia parte, era vital para o crescimento da igreja de Cristo. E Pedro orienta, ó, sejam hospitaleiros, porque vocês são dispenseiros, ou seja, vocês fazem parte dessa obra, são responsáveis. 1 Pedro 4,9, ele fala o seguinte: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, Sabe o que é a palavra murmuração? É aquele chiado quase o ensurdecedor do cachorro. Fica rangindo, rosnando. É isso que é murmurar. Quarto, abrir as mãos para servir. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E eu repito, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual o dom que você recebeu? Dom é presente, tá? Se eu recebo um presente de Deus, eu preciso então abençoar as outras pessoas com aquele presente que eu recebi. É assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos de cada dom que recebemos, de cada presente que recebemos de Deus, nós precisamos servir. O nosso propósito tem que ser de abençoar, edificar o povo de Deus, a igreja de Deus, com os presentes, com os dons que nós recebemos. O nosso alvo é a glória de Deus, pelo menos deveria ser. O nosso alvo tem que ser a glória de Deus, exaltar e edificar a igreja, os irmãos. E Deus usa o quê? Os presentes, os dons que Ele distribui para cada um da igreja. Por isso que nós somos dispenseiros, por isso nós precisamos ser esse proclamador. O cristão tem que ser uma pessoa de coração aberto, das mãos abertas. Ele precisa ser. Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. O maior exemplo de tudo isso é o próprio Mestre. Para jogar luz nesse texto, Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Marcos capítulo 10, verso 45. Filho do Homem, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus usou a bacia, Jesus usou a toalha como distintivo, como emblema da sua humildade. O emblema de Jesus Cristo, o escudo de Jesus Cristo, distintivo de Jesus Cristo, foi a humildade. Essa foi exemplificada na bacia e na toalha na última Santa Ceia, a celebração da última Santa Ceia. Jesus serviu a mesa não como o Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu. Quem distribuiu a ceia foi Jesus Cristo. Ele deu o exemplo de servir. Jesus, ele serviu a mesa, não como o Senhor,
mas como servo, humilde servo. Fazer um parêntese aqui. Lavar os pés. Sabe quem que lavava os pés na época de Jesus Cristo? Era o escravo mais humilde que lavava os pés. O que Jesus fez? Se tornou o escravo mais humilde. Precisamos aprender com esse Senhor. Devemos olhar para os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Precisamos olhar os nossos irmãos e servi-los com intensidade, com galardia, com coragem, com nobreza. Essa é a multiforme graça de Deus na vida da igreja. A multifaceta da graça de Deus. Uns Deus dá presente de um jeito, outros Deus dá presente de outro jeito. Quinto, pregar a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Nós vamos entrar aqui no assunto gostoso. Pregar a palavra de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus é a mensagem falada, pregada. Esse é o oráculo de Deus. Isso aqui que eu estou falando é um oráculo. É o querigma. É a mensagem. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio dos séculos. O pregador deve falar não o que pensa. Aí começa a mexer com os proclamadores do reino de Deus. O pregador não deve falar o que pensa, mas de acordo com os oráculos de Deus. Acabamos de ler. É de acordo com a mensagem, ou seja, de acordo com as escrituras. O pregador não gera mensagem. O pregador gerava mensagem. Não. Nós, pregadores, nós não geramos mensagem. Nós somente transmitimos uma mensagem recebida. Somos transmissor, não gerador. Quando eu tenho consciência disso, a honra não vai para mim, vai para ele. Aquele que gera. Aquele que emana. Não eu que sou um transmissor dessa mensagem. O pregador é aquele que primeiramente escuta Deus e depois fala de Deus para os homens. Então precisa aprender a escutar, porque se eu sou transmissor, se eu transmito a palavra, eu preciso ser atento a escutar a voz desse Senhor. Pedro fala, se alguém fala, isso está incluído todos os ministérios da igreja, ou seja, todas as pessoas que falam em nome de Deus. Todas. Tem que falar de acordo com os oráculos de Deus. Os pregadores não possuem mensagens próprias. Não tem. Eu não consigo. Eu não posso. A mensagem é de Deus, vem de Deus, volta para Deus. É de Deus, vem de Deus, volta para Deus. Quer que eu repita? É de Deus, vem de Deus, volta para Deus. Você viu alguma sombra do homem aí? Não aparece a sombra do homem, nem a sombra do homem não aparece.
A pregação é o principal instrumento que Deus usa para levar a igreja ao crescimento espiritual. Mas é de Deus, vem de Deus e volta para Deus. Pois a fé vem pela pregação, eu acho que eu coloquei. A fé vem da pregação da palavra de Deus, Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17. Você quer que aumente a sua fé? Está aqui a receita do bolo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer que sua fé seja multiplicada, então o caminho das pedras aí é ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Romanos 10, 17. Alimentamos pela palavra de Deus. Então, a minha fé aumenta na palavra de Deus. Mas eu também sou alimentado na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Primeira carta de Pedro, a missiva de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. O propósito aí é chegar nos céus. O propósito aí é chegar aonde Jesus está. Também somos santificados pela palavra de Deus. João 17, 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer santificar? Verdade. Somos libertos pela palavra de Deus. Texto conhecido, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As escrituras é inspirada por Deus, mas para quê? Bom, eu sei que a escritura é inspirada, mas inspirada para quê? Timóteo, abre sua Bíblia. Segunda carta de Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu falei com vocês que hoje nós íamos ler muito. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura. Aqui veio alguma sombra de parte dela ou está escrito toda mesmo? Na sua Bíblia está escrito toda, né? Então não queira sacrificar, diminuir a palavra de Deus, não, porque é toda. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quer ver o propósito da escritura? Só leia aí. Esse é o propósito das escrituras. Então, se eu não quero ensino, eu estou fora. Se eu não quero repreensão, eu estou fora. Se eu não quero correção, eu estou fora. E se eu não quero educação na justiça, também estou fora. Porque esse é o propósito. Vamos ver o 17 para nós nos calentar a nossa alma. A fim de que o homem de Deus, se é homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí que está. Quer ser habilitado? A receita. Uma igreja só cresce saudavelmente sendo fiel à pregação da palavra de Deus. Só cresce assim. Só cresce assim. Não adianta a igreja estar abarrotada de gente. Mas quando é uma igreja, vamos citar um número aqui. Mas quando que uma igreja tem 5.000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros. Mas desses 20.000 membros, 100 foram para os céus. 100.
100 chegaram. 100 pessoas chegaram. Mas uma igreja de 200 pessoas, 150 foram para o céu. Qual que foi mais proveitosa? Por isso que nós precisamos pregar esta palavra com intensidade. Com intensidade. Mas também não basta proferir a palavra de Deus. Não basta. É preciso ser boca de Deus. Eu pergunto a vocês, você de casa, você é boca de Deus? Nós somos boca de Deus? Eu preciso entender se eu sou boca de Deus. Ou seja, se eu sou inspirado pelo Espírito Santo. Para ser boca de Deus, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Porque acabei de falar que o homem não tem mensagem própria. A mensagem vem de Deus. Então, para eu ser boca de Deus, eu preciso que o Espírito Santo me inspire através dessa palavra. Aí eu torno boca de Deus. Deus usa o púlpito para falar, para governar a sua igreja. Então, nós precisamos melhorar isso aqui. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra pregada do pregador que está fora do guarda-chuva da graça de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com essa palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. É a sua palavra que Deus tem compromisso. Não é a palavra do pregador que não volta vazia. É a palavra de Deus que não volta vazia. Lembra de eu falar que vem de Deus, para Deus, vem de Deus e para Deus. Tem que ser para Ele, é através dEle, é com Ele. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas a palavra de Deus, e não aquela que sai do coração do homem. Não é essa. É aquela que sai do coração de Deus. Porém, novamente, fazer a obra de Deus relaxadamente também é um perigo. Vamos ver isso? Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É a Bíblia que fala. Então, se eu não quero me tornar um maldito por fazer a obra de Deus relaxadamente, eu preciso me ater. Pregador precisa ter visão espiritual. E a visão espiritual significa ter as pessoas na perspectiva do próprio Deus. Isso é. Sexto, não estranheis o sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Estou acompanhando aqui, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, por mais estranho que possa parecer, o sofrimento é compatível à vida cristã. É compatível, por mais estranha que pareça ser. O cristão não pode estranhar o sofrimento que chega na sua vida. Porque a Bíblia falou para nós não estranhar. A Bíblia. Deus está falando para nós não estranharmos. Se Ele falou para nós não estranharmos, porque está falando, sofrimento é compatível com a vida cristã. É inteiramente compatível. Então nós precisamos não estranhar as duras provas que vêm sobre nós. Ao contrário, o cristão deve até mesmo esperar. O cristão tem que esperar as provas, porque vem, ou não? Tem, as provas vêm, chegam. Vamos jogar luz nesse texto? 2 Timóteo capítulo 3, verso 12.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vamos jogar luz? Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Podemos esperar ou não? Podemos ou não? Sim, claro que sim. Mas vamos jogar outra luz. Em Atos capítulo 14, verso 22. Atos 14, verso 22. Olha o que está escrito. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações, por muitas, está no plural aí, nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Então, é muita tribulação para nós cruzarmos o portal da salvação. É com muita tribulação. O sofrimento vem para nos provar. Então Deus, Ele usa o sofrimento. Para quê? Para nos provar e não para nos destruir. Sofrimento não destrói crente. Quem destrói crente é pecado. Aprenda isso. Não existe sofrimento que destrói crente. O que destrói crente é pecado. Isso destrói. Porque Deus usa o sofrimento como algo pedagógico. Pedagogia de Deus. Vamos lá no Salmo 66. Salmo 66, 10. Falei que vocês nós ia ler muito. Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisola-te-nos como se acrisola a prata. Acrisola é purificar. Então, Deus usa nos acrisolando para nos purificar, para nós ficarmos acrisolados como a prata, puros. Satanás quis destruir Jó com o sofrimento, quis ou não quis? Satanás não quis fazer isso, mas Deus quis revelar-se a Jó no sofrimento. Satanás estava com uma perspectiva, Deus estava com outra perspectiva. Satanás quis esbofetear o apóstolo Paulo com espinho na carne, quis ou não quis? Deus quis quebrantar o coração de Paulo com o sofrimento. É perspectiva. É a perspectiva. O diabo tenta, Deus prova. Deus não tenta ninguém, Deus prova. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta para destruir, Deus prova para nos purificar, Deus prova para nos aprovar. Quando nós estamos na escola, no final do ano, quer dizer, todo o tempo, desse semestre, né? Tem uma prova. A prova ali é para te aprovar. Tem que aprovar, para verificar se você vai chegar a outro degrau ou não. Essa é a prova. O escritor e professor norte-americano Simon Kistemaker, ele relata, olha o que ele relata. É Kistemaker. Eu não sei se eu estou pronunciando a palavra certa. Os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé, diz Simon, daquela que é mera imitação da fé. E Deus usa o sofrimento como instrumento para alcançar esse propósito. Palavra desse pregador, Simon. Deus usa isso, pedagogia. 7º, é só 8, vou acabar.
alegra-se no sofrimento. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 ao 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Está aí na Bíblia, é só você ler. Está aí você de casa, é só ler. É só ler. Está aí, eu repito, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 13 e 14, eu vou reler novamente. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrais exultando. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Cristo está conosco na fornalha do sofrimento. Ele está. Ele é aquele homem, o quarto homem que está conosco, e a chama não vai arder. É Ele que é, Ele nos livra da morte. Jesus está conosco nas noites escuras da nossa alma, e a nossa alma fica escura. E Deus é essa luz que clareia, ilumina, está conosco. Ele é segurança, vamos ver, à luz da Bíblia. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Olha a segurança. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, 2. Logo, só tirar uma página aí. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem arderá, nem a chama arderá em ti. Então, Jesus está prometendo estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos olhar para Cristo. E precisamos olhar para o sofrimento de acordo com a ótica bíblica. É para glorificar a Deus. Está vendo? É para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que o caminho para a glória é estreito, tem espinho, é estreito. A porta é o quê? Não é só a porta não, viu? O caminho também é estreito. A porta é estreita. O caminho que é largo, o caminho da perdição que é largo. Mas o caminho que leva ao céu é estreitinho. Só que não é só estreito, tem espinhos. Então é estreito, tem espinho. O que Jesus levou? Cruz. Também tem cruz. Espera aí. É estreito, é apertado, tem espinhos, tem cruz. Mas é o único caminho que nos leva à glória. Mas tem glória, tem dores horrendas, mas tem glória. E no final, que é a glória. Essa é a glória. Romanos 8, verso 18. Olha aí o que fala sobre o sofrimento. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios capítulo 4, 17, também está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. No céu, todas as nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá dores. Nós precisamos ser obedientes, ser fiel até a morte. Por isso nós não podemos murmurar, nós não podemos revoltar, porque o sofrimento para o cristão que está no caminho certo é glória de Deus.
é glória para Deus. Nós precisamos então nos ater. Oitavo, para finalizar, avalie o sofrimento. 1 Pedro 4, 15 e 19, nós fechamos no 19. O 20, nós vamos para depois. Não, 19, fechou no 19. Aí nós vamos começar no 5, no capítulo 5 de 1 Pedro, no domingo que vem. 1 Pedro capítulo 4, 15 e 19. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com que se intromete em negócio alheio. Verso 16. Mas se padeça como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. Vou parar aqui um pouquinho. O julgamento começa pela onde? Casa de Deus, é só um adendo. E se o primeiro começa por nós, casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Pergunta, pontinha de exclamação. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pergunta. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Nem todo sofrimento é para a glória de Deus. Há sofrimentos que é construído pelas nossas próprias mãos. Então, esses não glorificam a Deus. A questão é, o seu sofrimento que você está passando, você que está em casa, qual é o motivo desse sofrimento? Foi suas mãos? Ou é exatamente porque você vive uma vida casta? Sofrer por causa do evangelho é motivo de alegria e de glória, acabamos de ler agora. É motivo. Só que o julgamento começa pela casa do Senhor. Começa pelo redil de Cristo. Então a igreja precisa dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo. Porque o julgamento começa em nós. Nós não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós estamos navegando nas águas turvas do pecado. Então, como que eu posso chamar a igreja? Como que nós podemos chamar o povo ao arrependimento? Como a igreja pode fazer isso? Se nós estamos navegando nas águas turvas do pecado, nós não temos autoridade para chamar o mundo ao arrependimento. Que tristeza. Antes de Deus tratar com o mundo, Deus vai tratar com a sua igreja. No julgamento, vai fazer assim, ó. Igreja, você primeiro. É a Bíblia que está dizendo, é eu não. Então é a igreja primeiro. É a igreja primeiro. A palavra, olha que coisa interessante. Se sofremos fazendo a vontade de Deus, encomendamos a nossa alma. Só que quando você vai pesquisar no grego, o que significa encomendar? Olha o que significa. Depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Então, encomendar a alma é pegar um dinheiro e depositar na mão de um amigo fiel. Quer encomendar a sua alma? Você está depositando no amigo. Quem é o nosso amigo fiel? Jesus Cristo. Deposita na mão dele. Precisamos depositar nossa alma nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Ele está na sala do comando. Para finalizarmos e depois chamar o Ebenezer para cantar, olha aí o que Hernandes Dias Lopes ele escreveu. A verdadeira felicidade
não é uma iguaria encontrada no banquete do pecado, mas uma realidade encontrada na presença de Deus. Pai Santo, nós te damos graças, nós te louvamos por essa palavra. Pai, depois de muito tempo, louvo a Ti, Senhor, engrandeço a Ti, estamos dando mais, retomando a continuidade dessa saga, dessa mensagem, das missivas do apóstolo Pedro. Tem muita coisa, Pai, que o Senhor tenha a tratar conosco, trate com os corações, alma, em nome de Jesus. Que eu possa abençoar ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ouvir. Convido a todos a ficar sobre seus pés. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais. Estou à procura de algo novo. Eu preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero o Senhor. Eu quero tua vida em mim. Declare. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, e quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, só quero você. Declare, Jesus, só quero você. Só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Bem, graças a Deus, quero te agradecer ricamente, poderosamente. Muito obrigado. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe.
você quiser dar o seu like, dê o seu like. Se você quiser dar o seu dislike, também dê o seu dislike. Mande esse link para outras pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. Obrigado, Deus abençoe ricamente em nome